No vídeo de hoje nós vamos te contar várias histórias de assombrações que teriam acontecido em vários lugares, em várias cidades de Pernambuco. Nós vamos te falar sobre lagoas assombradas, supostas aparições de lobisomens, uma manifestação de uma lenda urbana muito conhecida na cidade do Recife. Enfim, tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Marisson Fraga e começa agora mais um vídeo da nossa série Comentários Assombrados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, se você quer saber lugares mal assombrados de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Caso você se interesse por lendas e histórias de assombrações de outros lugares, de outras cidades, inclusive de outros países, então eu vou deixar o link aqui abaixo para o nosso canal secundário Cine Terrologia Cultural. Inclusive o último vídeo que a gente postou fala sobre uma tentativa de invasão, de um suposto lobisomem que teria acontecido ali numa casa de praia em Santa Catarina, tá? O link está aqui abaixo, é uma história muito interessante também. Mas voltando a falar sobre essa questão de Pernambuco, para quem ainda não conhece, a gente tem um quadro aqui no canal que chama-se Comentários Assombrados. Eu vou observando alguns comentários que as pessoas deixam nos vídeos aqui e vários desses comentários falam sobre supostas manifestações de assombrações e aparições de lobisomens e aparições de comadre Florzinha, entre outras aparições e manifestações. Então a gente começa agora com alguns comentários aqui para você e eu vou comentar a partir desses comentários, tá? Então o primeiro comentário que eu queria trazer aqui para você é do canal Pesqueira Histórica. Inclusive um canal bem interessante, eu dei uma olhada lá no canal Pesqueira Histórica, lá do Marcelo, se eu não me engano o nome dele é Marcelo, um canal bem interessante, você pode dar uma olhada lá se você quiser, coloca aí Pesqueira Histórica. Se você gosta de histórias, lá ele não fala necessariamente sobre histórias de assombrações, mas ele fala a partir de uma perspectiva histórica sobre a cidade de Pesqueira, tá? Então ele diz o seguinte: quando morava em Surubim, ouvi uma história parecida com essa que você conta aos 5 minutos e 20, O vídeo que ele está falando é o vídeo Assombrações e Lobisomens em Aldeia dos Camarais. E aí, aos 5 minutos e 20 segundos desse vídeo, eu estava falando sobre uma assombração que supostamente estaria aparecendo ali em aldeia, vestida de noiva na estrada de aldeia durante as madrugadas. E como lá tem muita casa de festa, eu levantava a questão de que talvez tivesse acontecido alguma tragédia em algumas dessas casas de festa, são casas que realizam muitos casamentos e de fato depois a gente acabou percebendo que sim, a gente lembrou de uma tragédia que teria acontecido. Inclusive a gente chegou a gravar um outro vídeo aqui falando sobre a noiva, assombrada que aparece ali na estrada de aldeia. Nesse período aí desse vídeo, aos 5 minutos e 20, eu falava exatamente sobre a semelhança que tem, porque às vezes alguma lenda começa a surgir a partir de uma tragédia que acontece. E aí eu comparava com a questão de lá de Rio Doce, em Olinda, que aconteceu uma tragédia, onde uma menina foi atropelada. E, de fato, lá tem uma lenda que é pouco conhecida, que é a menina do véu de branco, Ali numa ponte, uma ponte muito pequena, inclusive, que tem na entrada de Rio Doce. A gente também já gravou um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, quando ele se refere aos 5 minutos e 20, ele está falando exatamente dessa comparação, onde eu falava que a menina foi atropelada lá em Rio Doce e tal. E aí, voltando a ler o que ele escreveu aqui, ele diz o seguinte: se a memória não me falha, o sítio onde essa menina foi atropelada, no caso, onde aconteceu, o sítio onde essa história aconteceu, se chama Lagoa do Choro, ok? Contaram-me que há muitos anos uma menina, ainda criança, foi atropelada na estrada que corta o sítio, hoje uma rodovia, chegando a falecer no local. A mãe teria morrido anos depois e até hoje algumas pessoas dizem que houve a mãe chorando e chamando pela filha nas margens da estrada. O nome do sítio teria vindo desse ocorrido. No caso, o nome do sítio, como ele citou, é Lagoa do Choro, Na época,
Eu até perguntei se não era só uma lenda para dar sentido ao nome do sítio, mas a pessoa que contou essa história diz que o fato é real. Bom, não sei se é verdade, mas nunca esqueci disso. Eu vou mostrar para você, inclusive aqui, onde a gente pesquisou. Eu não conhecia esse lugar, tá? Lá em Surubim, Lagoa do Choro. E vou mostrar o vídeo, o vídeo não, o mapa que está aparecendo para você aí agora, seria mais ou menos nessa região, né? Seria mais ou menos aí na região que está circulada, por exemplo, de vermelho. E aí você teria, por exemplo, uma rodovia, eu acho que a rodovia que ele está se referindo é justamente a PE90, né? Que atravessa essa região aí. Uma outra possibilidade, por exemplo, porque lá tem o bairro de Coqueiro, que está com um tracinho vermelho, né, embaixo, e eu vi que lá nesse bairro de Coqueiro, né, também tem uma rua que atravessa esse bairro, e pode ser por ali também essa questão dessa rodovia que ele está falando. O fato é, essa região possivelmente é a Lagoa do Choro. A gente não encontrou isso com muita certeza, com muita clareza, com muita precisão no Google Maps. Mas, pelo que eu pesquisei, seria mais ou menos nessa região aí que você viu no mapa, né? Então, fica localizado lá em Surubim. E a lenda vai dizer que esse nome, Lagoa do Choro, é justamente por causa de uma mãe que teria perdido a filha ali. Depois a mãe chega a perder a própria vida também, e as pessoas escutariam frequentemente uma mulher chorando. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, dessa lenda, é porque ela tem algumas semelhanças com... parece ser a fusão, né, de várias lendas e tal. E isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, aqui em Recife a gente tem a Praça Chora Menino, né? Então, essa Praça Chora Menino, o nome da Praça Chora Menino é por causa de um evento que aconteceu, uma tragédia que aconteceu ali, que ficou conhecida historicamente como Setembrizada, né? Uma revolta, inclusive, que aconteceu em Recife, várias pessoas perderam a vida, e a lenda vai dizer que depois dessa tragédia, aquele local onde hoje é a Praça Chora Menino, que era um sítio por ali, era um descampado, na verdade, né? Várias pessoas vão dizer que começaram a escutar choros de crianças, lamentações de supostas assombrações, e isso quem passava por ali na parte da noite. Então, tem uma certa semelhança com essa história que ele contou, né, com a Lagoa do Choro lá em Surubim, mas também me chama a atenção porque tem uma lenda, né, que veio do povo asteca, e consequentemente se veio do povo asteca, fica mais localizado ali. Essa lenda se popularizou ali pelo México, que é justamente a lenda da Chorona, né, ou La Llorona. Essa lenda da Chorona, por exemplo, tem inúmeras variações. Com o passar dos tempos, né, ela vai se modificando e tal. Inclusive as lendas, elas têm essa característica de mostrar alguns elementos que são muito frequentes, alguma configuração social daquele período histórico. Então as lendas se modificam, inclusive, para se adaptar aos costumes e à cultura local e à cultura daquele período, né, da sociedade. Então, por isso, a lenda da Chorona tem inúmeras variações, mas uma delas, em todas elas, na verdade, seria uma mulher que andaria pelas madrugadas próxima a rios, né, na parte da noite, e é possível você ver essa mulher chorando, procurando pelos filhos, né? Ela teria ali tirado a vida dos próprios filhos ainda criança. Esses filhos teriam nascido cego por causa de uma fábrica que tinha ali perto, né, que jogava dejetos, por exemplo, no rio, e ela foi beber água desse rio. Em outra lenda vai dizer que ela foi rejeitada, por exemplo, pelo rapaz pelo qual ela estava apaixonada, e ele decidiu se casar com outra mulher, inclusive teria ido ali para a Espanha, para a Europa, para se casar com essa mulher, e ela, não suportando, por exemplo, essa rejeição, ela acaba tirando a vida dos próprios filhos. Depois ela tira a própria vida, e aí ela se arrepende, e o espírito dela estaria ali rondando, por exemplo, pelas proximidades do rio, né? Porque ela só poderia entrar no céu se ela resgatasse os seus filhos. Então, inclusive até o Chaves, né, muito conhecido, como a gente já falou, do povo asteca, do México, essa lenda se popularizou por lá. O Chaves tem um episódio onde ele fala sobre a lenda da Chorona. Na verdade é Chapolin, né? Ele fala sobre a lenda da Chorona ali, que estaria no cemitério procurando seus filhos e tal. Então, lá tem essa lenda muito popularizada e tem algumas semelhanças. Isso é uma coisa que eu acho fantástico
tem algumas semelhanças aqui com a questão da Lagoa do Choro, lá em Surubim, tá? Um outro comentário que a gente recebeu aqui foi do Moisés Antônio, e eu percebi que ele comentou isso há 4 anos atrás. Como a gente tem esse quadro novo aqui agora, né, que é o Comentários Assombrados, me veio a ideia de pegar alguns comentários antigos aqui. Então, num vídeo onde a gente fala sobre a Galega de Santo Amaro, né, que é uma assombração que tem aqui em Recife, uma lenda urbana que se popularizou muito na década de 70, 1980, inclusive até 1990, né, quando eu morei próximo do cemitério de Santo Amaro, mais ou menos ali pelos idos de 1993, 94, eu comecei a ouvir essa lenda. E aí o fato é que ele vai dizer o seguinte: o Moisés Antônio, ele comentou aqui no canal dizendo: um amigo trabalhou na CTU, na limpeza, à noite, perto do cemitério de Santo Amaro, e já viu essa mulher. No caso, a mulher que ele está falando é a Galega de Santo Amaro. Inclusive, a CTU que ele fala era uma garagem dos ônibus elétricos, né? O prédio está sendo reformado agora. Eu vou ver se eu faço um vídeo em breve para você ver como essa garagem da CTU é próxima do cemitério de Santo Amaro. E tem várias histórias, inclusive alguns homens teriam sido seduzidos ali, porque diz que a Galega de Santo Amaro era uma mulher muito bonita, né? Uma assombração muito bonita, e ela seduziria os homens e conduziria esses homens para o cemitério de Santo Amaro. Chegando lá, ela também tem algumas variações, né? Uma delas vai dizer que ela desapareceria, né? Viraria fumaça ali, e os homens sairiam correndo completamente aterrorizados. Uma outra variação vai dizer que ela aponta para a lápide e diz que ela mora lá e se transforma numa caveira, né? Num esqueleto. Mas o fato é que a maioria das pessoas que foram aterrorizadas supostamente pela Galega de Santo Amaro seriam motoristas ali, cobradores, na época que existiam cobradores de ônibus, cobradores que trabalhavam nos ônibus elétricos de Pernambuco, que a garagem da CTU era a garagem dos ônibus elétricos. E nesse caso aqui, uma coisa que eu achei interessante é que ele traz o relato de um rapaz, né, um amigo dele que trabalhou na área da limpeza, né, na área de serviços gerais ali da garagem da CTU. Então, é uma informação que eu achei interessante falando sobre a Galega de Santo Amaro. Um outro comentário que a gente tem aqui é da Rayane Maria, e ela fala o seguinte: oi, amigo, moro em Pernambuco, São Caetano. Olha, tenho minha casa do lado, do lado tem mais de 80 metros, né, de terreno. Olhei às 3 horas da manhã pela janela e vi uma figura com cabeça de mato e olhos vermelhos. E aí isso me chama a atenção, porque ela está falando sobre a questão de São Caetano. Eu vou mostrar no mapa para você ver a proximidade. Naquela região ali tem muitas histórias, né, de supostos lobisomens que teriam aparecido ou estariam aparecendo, né, numa região relativamente próxima, né, que estariam aparecendo ali naquela região. A gente vai mostrar para você uma região mais próxima ali do Agreste, né, de Pernambuco. Mas ela fala de uma figura de cabeça de mato e olhos vermelhos. E aí não fica muito claro para a gente. Como ela citou os olhos vermelhos, eu acreditei que ela estivesse falando sobre uma figura próxima do lobisomem. É muito comum, inclusive, lá no nosso outro canal, Cine Teologia Cultural, você vai ver com muita frequência pessoas que ficaram cara a cara com um ser que elas dizem ser lobisomem. Elas falam sobre esses olhos vermelhos, né? Então, são características ali muito peculiares. Mas ela fala sobre uma figura de cabeça de mato. Então, não consegui identificar necessariamente, né, se seria algo ligado a uma figura de Curupira, algo ligado a Comadre Florzinha, por exemplo, né, ou algum outro ser, alguma outra entidade que a gente não conheça necessariamente. Mas imaginei, inclusive, que faria sentido ser um lobisomem, interpretar isso como lobisomem, justamente por causa da questão dos olhos vermelhos, né? E poderia estar, inclusive, nos matos, né? E aí você, tendo aquela visão, você talvez interpretasse ali como sendo uma figura com cabeça de mato e olhos vermelhos. Isso é uma coisa que me chama a atenção, a questão dos olhos vermelhos. E vou mostrar para você aqui agora onde é que fica localizado São Caetano, né? Quando você está indo para Garanhuns, por exemplo, você passa por Caruaru e lá em São Caetano é que você vira à esquerda para passar por Lagedo, né? Passar pela Ladeira do Boi Morto, que é um local mal assombrado, inclusive,
tem várias aparições na ladeira do Boi Morto, inclusive vários acidentes aconteceram também, até chegar em Garanhuns. Mas o que me chama a atenção é que essa região do Agreste, ela tem... Aqui no canal nós temos vários relatos já de histórias de lobisomens, de assombrações que teriam aparecido, né? Como ali, por exemplo, se você olhar pelos círculos, você vai ver a questão de Garanhuns, né? Mais à esquerda, lá embaixo. A gente já falou de um suposto lobisomem, né? Que teria aparecido ali, se eu não me engano, na década de 70, lá em Garanhuns. Tem uma história também que fala sobre uma suposta aparição entre Angelim e Canhotinho, tá? Estão circulados ali abaixo. Tem uma história também aqui no canal que a gente falou sobre um rapaz que teria visto uma criatura, se eu não me engano ele estava indo para o Festival de Inverno de Garanhuns, né? Teria saído ali de Maceió, e quando ele chega em Quipapá, né, para virar à esquerda para ir para Garanhuns, ele também teria avistado um lobisomem na estrada. Tem um grupo de estudantes que dizem ter sido atacados quando eles estavam num ônibus voltando da escola. Eles teriam sido atacados ali por um lobisomem em Panelas. Essa história, inclusive, se eu não me engano, já saiu uma reportagem sobre isso, tá? Tem também histórias de lobisomens ali próximo de Jurema. E tem, inclusive, até Lagedo, que eu não circulei, mais em cima ali na esquerda, tem o Lagedo, que tem a ladeira do Boi Morto, que também tem histórias de assombrações lá. E São Caetano fica relativamente próximo, né? No pino ali que você está vendo vermelho logo acima, fica relativamente próximo dessa região. Então isso é uma coisa que me chama a atenção, porque sustenta a minha teoria de que a região do Agreste de Pernambuco é definitivamente a região mais mal assombrada que a gente tem aqui em Pernambuco, tá? Um outro comentário que a gente recebeu aqui foi o do Alex Silva. Ele comentou num vídeo assombrações no Hospital Oswaldo Cruz, em Recife, Pernambuco. E ele diz o seguinte: se não me falha a memória, tem uma lenda fantasmagórica escocesa de uma aparição de uma mulher que também previa a morte de uma pessoa. Banshee é o nome, no caso o nome dela, né, dessa aparição, ou algo do tipo. De fato, a gente falou sobre histórias de assombração. Essa história que eu contei, por exemplo, só para fazer um resumo, né, é de uma aparição, né, que traria ali um prenúncio de uma morte, tá? A gente não vai dar maiores detalhes para você dar uma olhada nesse vídeo, né? Não vou soltar spoiler. Mas o fato que me chama a atenção aqui é o seguinte: sim, essa lenda, no caso da Banshee, ela é uma lenda de origem celta, né? Então, sendo celta, ela ficou muito popularizada ali na região da Escócia, na região, por exemplo, da Grã-Bretanha, na região da Irlanda, né? Na região da Noruega. Então, ela é uma lenda de origem celta, e ela ficou muito concentrada na região onde hoje é conhecida, por exemplo, a Irlanda, tá? E tem também as variações dessa lenda, né? Ela ficou muito popularizada, por exemplo, essa lenda tem várias referências em vários filmes, em vários livros. Se eu não me engano, na série Teen Wolf, tem uma personagem lá que seria uma Banshee, né? Mas o original dessa lenda parece ser o seguinte: lá na Irlanda existiam 5 famílias, que essas famílias eram muito populares e muito poderosas, e quando alguém dessas famílias morriam, a Banshee aparecia no ritual, né, naquele ritual fúnebre. A Banshee aparecia para chorar o falecimento desses membros dessas famílias, né? Seriam várias Banshees. Essa Banshee, no caso, seriam fadas. Inclusive, uma coisa que eu queria acrescentar aqui é o seguinte: essas histórias de contos de fadas que a gente conhece hoje, né? Elas foram pós-escritas, né? O psicanalista Bruno Bettelin tem um livro explicando um pouco isso, chama-se A Psicanálise nos Contos de Fadas. É um clássico, inclusive, para quem estuda psicanálise. E eu, sendo psicanalista, acabei lendo esse livro, que caiu em minhas mãos. E o fato é minha esposa, inclusive, que me deu de presente esse livro, acabei de lembrar. E lá ele explica o porquê que os contos foram pós-escritos. Na verdade, esses contos que a gente conhece como contos de fadas eram histórias aterrorizantes, eram histórias apavorantes, né? Por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, imagine você que era contada por vários camponeses, né, que moravam próximos de florestas, e eles falavam sobre supostas aparições, né, de lobisomens que seriam uma manifestação inconsciente, então um simbolismo, né,
de uma certa, digamos assim, uma certa agressividade do próprio ser humano que o ser humano não dá conta. Seria uma explicação, digamos assim, psicanalítica. Mas o que eu quero falar é sobre essa questão de fadas, porque os contos de fadas, a gente tem uma imagem de fadas muito... são seres muito boazinhas, né? Geralmente mulheres, né, que fazem o bem. Na verdade, essas fadas aterrorizaram aquela população de camponeses ali da França, da Europa como um todo, da própria Irlanda, por exemplo. Quando as fadas apareciam, era motivo de terror geral, né? E geralmente tinha essa perspectiva mesmo do prenúncio de alguma tragédia, né? Ou a provocação de uma tragédia a partir da própria fada. O fato da Banshee aqui, ela tem realmente a semelhança com esse fenômeno que acontece não só no Oswaldo Cruz, mas em vários hospitais. A gente já citou aqui, por exemplo, o hospital como o IMIP, né? Tem uma aparição de um homem de preto. Nesse caso do Oswaldo Cruz, é uma aparição de uma mulher. E aí eu não vou dar maiores perspectivas para você. Quando ela aparece, seria um prenúncio de que algo vai acontecer. Mas o original da lenda da Banshee, né? Que seria essa fada, fala que quando um dos membros das 5 famílias irlandesas, 5 principais famílias irlandesas, tinham que viajar e eles estavam longe de casa, eles faleciam. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha internet, não tinha meios de comunicação para que você pudesse se comunicar, inclusive de forma rápida, para avisar que essa pessoa teria falecido. No caso, quando alguém viajava e essa pessoa perdia a vida, era possível que a família ouvisse o choro e a manifestação e a lamentação da Banshee, anunciando que essa pessoa que tinha viajado, essa pessoa, ela teria perdido a própria vida, né? Então seria, digamos, a lenda principal, e depois você tem as variações aí dessa lenda relacionada à Banshee. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque eu falei, se eu não me engano, nesse vídeo, que em várias regiões, em vários períodos, inclusive da civilização, a gente vê lendas que falam sobre isso, sobre uma aparição, né, de alguma entidade, e a partir dessa aparição as pessoas interpretam que seria o prenúncio de uma morte. O que me chama a atenção no caso da Banshee especificamente, que é muito parecido com o caso da assombração do Hospital Oswaldo Cruz, é porque essas civilizações que tinham mulheres como figuras de destaque, que tinham mulheres, por exemplo, como lideranças, né, como seria a cultura celta, por exemplo, você tinha várias mulheres que lideravam grandes povos, né, grandes tribos, e inclusive essas mulheres, quando chegaram a conduzir guerras, até, por exemplo, a inserção, né, da cultura greco-romana, né, antes desse período, né, da cultura greco-romana tomar completamente aquela civilização ali. Não completamente, porque ainda tem regiões que conservam essa cultura celta histórica, né, mas e existe uma troca de influência nesse sentido. Mas o fato é que o fato da Banshee, por exemplo, ser uma figura de uma mulher e ela trazer essa informação da morte, mostra, por exemplo, que a cultura celta tinha a mulher como uma figura de destaque. Inclusive, historicamente, as mulheres tinham, naquele período, o direito de se divorciar e elas ficavam com os bens, inclusive, adquiridos antes do casamento. E uma coisa que não acontecia, por exemplo, na cultura greco-romana, né? E uma observação também é que essa mesma cultura aí da Banshee é o que trouxe, por exemplo, para a cultura greco-romana e a cultura ocidental, a questão do Halloween, porque o Halloween começou justamente com os druidas, né, que eram figuras místicas, inclusive celtas, e essas figuras místicas tinham ali alguns determinados rituais, né? Você vê, por exemplo, a questão da cultura greco-romana muito ligada à questão do raciocínio lógico, né? A questão ligada da busca por explicações, por exemplo, e quando você vai para a cultura celta, você vê essa perspectiva mais mística, né? Então, o Halloween que você conhece, que é muito popular nos Estados Unidos, começou justamente com os druidas lá na cultura celta. Então, eu espero que a partir dessas histórias você tenha bons pesadelos, principalmente se você não está inscrito ou inscrita aqui no canal, tá? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.